Sugestão de série para assistir na HBO Max. Assistam Beleza Fatal, série brasileira. E o interessante dessa produção da HBO, que além deles terem feito uma produção brasileira que já vem com todas as marcas de qualidade das produções de séries da HBO, eles fizeram, além de uma série brasileira sobre um gênero audiovisual tão participativo da cultura brasileira. Eles fizeram uma série que é uma novela. E nesse sentido, a HBO entrega muito bem aquilo que uma novela pode ser. Então fica uma ótima novela com o selo de produção da HBO. No vídeo de hoje a gente vai abordar alguns temas e personagens contidos na série, como uma análise psicológica, e a gente vai tentar construir esse vídeo sem spoiler. Um primeiro ponto a destacar dessa série Beleza Fatal da HBO é que a HBO fez uma aposta curiosa e inovadora, eu não lembro de nenhum outro streaming ter feito a mesma aposta, de fazer uma série brasileira que se situa no gênero da novela brasileira. E ao HBO fazer uma série que é uma novela, que se desenvolve nesse gênero audiovisual, a gente percebe um reconhecimento da importância que as novelas tiveram na cultura brasileira, como elas nos formaram subjetivamente. A gente percebe também a HBO valorizando esse gênero audiovisual brasileiro, então é tanto um reconhecimento de como isso foi importante para a nossa formação cultural, como o reconhecimento da própria HBO, das novelas como um gênero específico a serem abordados. E ao ver uma produção da HBO, parece que por esse olhar um tanto de fora desse universo, parece que nos ajuda a reconhecer alguns traços muito característicos das produções das novelas que são abordados pela HBO e que ficam mais explícitos assim, ao ver um streaming trabalhando com esses traços desse gênero. E a HBO entrega uma baita de uma novela, pelo menos até aqui nos 10 primeiros episódios. Vamos a alguns desses temas centrados nesse tipo de produção que é a novela. Um primeiro tema que eu gostaria de destacar nessa produção do gênero novela é como a novela ela visa produzir um arquétipo do brasileiro, da brasileira. E ela produz esse arquétipo, o que seria um brasileiro, o que é a cultura brasileira, através de uma caricatura que não se envergonha de ser uma caricatura. E na construção desse arquétipo do que é o brasileiro, nesse país tão continental, muito claramente eles usam como modelo o carioca. A produção, a invenção de um arquétipo brasileiro como o carioca. E esse arquétipo brasileiro é produzido tanto para o nosso auto-reconhecimento do que é ser brasileiro, quanto também uma espécie de um brasileiro, de uma cultura brasileira para exportação. E na construção desse arquétipo brasileiro, a gente vê alguns temas se destacar. O primeiro vai até no título da novela, é a sensualidade da brasileira, especialmente da mulher brasileira. Um segundo tema que a gente vê na construção desse arquétipo brasileiro é o amor terno entre os brasileiros, seja o amor entre casal, o amor familiar, o amor entre amigos, o amor comunitário. Se retrata o brasileiro como muito caloroso, muito terno na construção desse amor. Um outro tema que a gente vê muito na novela é a malandragem como constitutiva desse arquétipo brasileiro, o tal jeitinho brasileiro, que é uma noção muito maleável da moral, do que seria ou não seria crime, e se haveria ou não maldade incluída no crime. Um outro tema que a gente vê é uma estratificação social muito intensa na cultura brasileira e os preconceitos de classe provenientes disso, que aparecem o tempo inteiro na novela, e na exploração social e na exploração do trabalho. A gente vê também a exaltação das festas como uma parte da cultura brasileira, o pagode, o samba, a feijoada, o churrasco. E junto com o tema das festas, a gente vê também como traço desse arquétipo brasileiro a exaltação de uma felicidade brasileira. E uma felicidade brasileira que independe de dinheiro para conseguir ser feliz. Então o que a gente vê nas novelas, e especialmente nessa novela da HBO, é a produção, a invenção desse arquétipo brasileiro se realizando. Quanto ao ritmo da novela, é importante comentar como a novela da HBO funciona muito bem exatamente por ter um ritmo alucinante. E ela tem esse ritmo alucinante também por não precisar ter os episódios que eram chamados de fillers. Aqueles episódios na novela ou num seriado que não serve para nada e não vai para lugar nenhum,
porque ele está ali especialmente para manter a grade da TV ocupada e para manter também o telespectador vinculado para passar propagandas para financiar a novela. A HBO, muito mais poderosa atualmente que a TV brasileira, e a ordinária da HBO até faz piada sobre isso em um episódio, ela consegue fazer uma produção que independe desses fillers e nesse sentido consegue apresentar um ritmo alucinante que faz muito parte do sucesso dessa novela. Outro tema característico do gênero novela, que a gente vê funcionar muito bem nessa novela da HBO, eu apelidei de liquidificador de emoções. É uma estratégia produzir vínculo no telespectador através da representação de todos os afetos mais intensos, juntos e misturados. Então, tudo que pode provocar afeto intenso no telespectador, a novela usa intercaladamente. Quer amor, tem. Quer amor romântico, que vem desde a infância como um sentido de amor eterno, tem também. Quer ódio, tem. Traição, tem. Injustiça, tem. Amor familiar, tem. Conflito familiar, tem. Ambição, tem. Vingança, tem. Triângulo amoroso, tem. Luto, tem. Tristeza, tem. Inveja, tem. Parece que a novela ela pega um grande balde de todos os afetos intensos possíveis e bate tudo no liquidificador. E, nesse sentido, a HBO consegue entregar muito bem. Os roteiristas foram muito criativos em conseguir colocar todos os afetos de uma vez, tudo junto. Novamente, isso é uma estratégia produzir vínculo no telespectador e que faz com que também a novela ela alterne muito entre gêneros. Em cada episódio a gente vê indo da comédia pro drama, pro romance, pra tragédia, variadas vezes. Mas um tema constitutivo da novela é a exploração social, a estratificação social, os preconceitos de classe, as lutas de classe. Num país com um histórico tão forte de colonização e de regime escravocrata, a gente vê se representar nas relações sociais da novela como uma ferida sempre aberta na cultura brasileira, uma grande estratificação social de classes que se representa também em preconceitos de classes e exploração do trabalho. A gente vê, então, entre quase todos os personagens sempre acontecendo um jogo de preconceitos de classe. O médico tratando mal a secretária, que trata mal a faxineira, o médico mais rico tratando mal o médico mais pobre, e a própria maldade representada nesse jogo de exploração social e de preconceito. Uma parte interessante da construção dessa novela se passa por ela se apresentar, pelo menos nos 10 primeiros episódios, a partir da construção especialmente de duas famílias muito contrastantes. A gente tem uma família mais pobre, mas muito amorosa, muito festiva, muito unida, muito comunitária, representada muito bem pela Giovanna Antonelli e pelo Augusto Madeira, que roubam a cena quando aparecem na novela. E a gente tem uma outra família mais rica, mas uma família, ao invés de unida, muito conflitante, representando um pouco dessa imagem da riqueza como algo que não traz exatamente felicidade. Mas a gente vê nessa família muitas brigas de poder, tanto com a ideia do legado, quanto com a ideia da manutenção do poder, quanto na ideia da vingança, da disputa pelo poder. Quanto também a gente vê nessa família um individualismo exacerbado, uma relação com os outros que é basicamente consumo ou objetificação do outro. Então, esses contrastes funcionam muito bem também para causar os afetos que a novela tenta passar, de duas famílias completamente diferentes e que estão muito no centro da trama. Outro tema presente na novela é a objetificação da mulher, a mulher sendo usada por homens e tendo seu corpo objetificado por homens. Na novela, basicamente, há as mulheres que estão sendo usadas e objetificadas por homens, ou aquelas que conseguem reverter isso e, de certa forma, usar isso como um poder, usar o próprio corpo, a própria beleza como um poder, saindo desse lugar de usada e revirando ele por um uso próprio disso. Na novela, a objetificação feminina aparece muito através do tema dos procedimentos estéticos que quase sempre acontecem na novela através de uma objetificação do homem sobre o corpo da mulher, dizendo e moldurando ela a como ele quer que ela seja. E por fim, o próprio título da novela, Beleza Fatal, faz referência a isso. As mulheres sendo usadas por homens, objetificadas por homens, e o que de fatal, de destrutivo que isso pode ter, ou as mulheres conseguindo revirar isso
e usando da sua própria beleza como estratégia de poder. É isso. Quem puder, curta, se inscreva no canal para ajudar a divulgação do canal.